aí, Léo? E aí, Tati? Que massa, hein? Oh, legal essa Feliz, iniciativa, hein? Legal, feliz, legal. feliz. Não, feliz de poder, inclusive, ter retrovisor, história para contar, né? Curiosidades, muito desenvolvimento, processo criativo, né? E como a gente falou mais cedo, Léo, impossível comemorar um ano do Apoema sem você aqui com a gente, né? Figura Ah, que massa. super importante nesse processo todo, Léo. Obrigada. Ah, foi bem legal, né? Foi um processo, você falou, esse processo de ideação, de busca de caminho, entendimento das possibilidades, é sempre um prazer esse tipo de trabalho, né? Ele é muito enriquecedor e tal, eu gosto muito. Eu estava conversando um pouquinho antes com o Tércio, né? O Tércio acho que foi o meu primeiro apoio aqui, né? No Apoema. E a gente ali descobriu os elementos, né? Desse networking todo de potencial de conexão. A gente ali estava descobrindo os recursos, né? À medida que a gente atuava em projetos já, o carro andando a 1.000 por hora, né? E aquele monte de informação, né, Léo? Aquele monte de descoberta desorganizado, né? E Uhum. aí, gente, o Léo, né? Graças a Deus me aparece lá para o quê? Outubro, novembro, Léo, que você veio? A gente É, abriu a foi porta novembro, foi novembro, novembro. né? A gente abriu as portas em agosto e o Léo ele veio ajudar nesse momento de maturação de tudo aquilo, de organização daquela informação toda, né? De direcionamento, de como a gente ia lidar com tudo aquilo, né? E quem eram esses atores, né? Conta um pouquinho, Léo, o que você encontrou quando você chegou? Ah, foi um processo muito, como eu comentei, muito bacana. Eu gosto bastante desse cenário, assim. E acho que o maior desafio nessa etapa do poema era conseguir, tipificar, né, as coisas que estavam acontecendo, né. Era um ambiente com tantas possibilidades, com tantas, conexões, né, e serviços possíveis dentro do ecossistema aí do Apoema. Acho que esse era o maior desafio ali, era conseguir tipificar as coisas, né, conseguir dar nome, conseguir batizar algumas, né, algumas possibilidades de serviço e conseguir criar alguns processos, ou pelo menos vamos dizer, uns macroprocessos, assim, né, que pudesse nortear o time, pudesse nortear os debates, né, e eu acho que isso foi um ponto, pelo menos na minha visão, super bacana, assim, que eu vi que, né, da entrada ali de novembro até os debates super profundos que a gente teve em janeiro, por exemplo, em fevereiro, né? Você vê como foi rico esse processo, né? A gente conseguiu, de fato, ter debates bem profundos sobre possibilidades, né? Até algumas decisões importantes foram tomadas baseadas nesses debates. Então, foi super desafiador. E esse momento de descoberta e os quadros ali do VBSO e tal foram super importantes, né, Otávio? Porque era desenho um, depois plotava outro e vinha, apagava, e vamos buscando. Eu lembro que a gente, para contar para o pessoal da nossa dinâmica e como que a gente juntos foi desenvolvendo, né? O que depois virou um desenho que o Léo fez para a gente nesse quadro que ele tá contando, que, nossa, o dia que o Léo desenhou, que era o Apoema, o Hub, né? O Léo desenhou uma bola com todas as conexões plotadas nessa bola, né? Nesse grande círculo dinâmico, né? Aquele dia eu deitei minha cabeça no travesseiro e eu dormi. Eu consegui dormir. Falei, achamos o Apoema. Mas eram reuniões diárias, né, Léo? E eu vinha todo dia para você com fatos, né, com situações que aconteciam à medida que a gente tocava projeto, né? Quando eu entrei, a gente já tinha engargalado aqui, a gente já tinha no pipe projetos, já tinha demanda, né? E eu lembro muito a gente conversando sobre todos eles, né? Quer dizer, em alguns a gente fez um trabalho bem de builder, né, Léo? E aquilo foi uma dor, talvez, em algum momento para a gente, porque a gente
se envolveu demais em dia a dia, em operação, né, da startup. Outros projetos a gente descobriu que o nosso conhecimento, o nosso capital intelectual, esse recurso em especial da Poema, ele sentava lá, lado a lado como co-investimento, né? E logo mais o Eric vai conversar com o Dan e a gente vai aprender um pouquinho como foi essa descoberta também, né, do capital intelectual como um recurso de co-investimento com o próprio capital, né? E a descoberta das casas de venture capital, de um Apoema investidor. Mas foram processos diários entre nós, né? A gente ia maturando tudo isso à medida que as conversas aconteciam dentro das próprias atividades, né? Como foi o clique daquele seu desenho milagroso, né? Que conseguiu sintetizar tanta coisa, Léo? Assim, esse modelo de negócio, né, que a gente comentou na época, e tal, esse modelo de negócio, para mim, ele é encantador, né? Porque o desafio dele é gigante, né? Porque você montar um hub, né, em que você busca as conexões e aí essa relação, vamos dizer, N para N de possibilidades, né, é um super desafio. Isso me encanta já há muito tempo, né? Então, eu sempre de olho em outros modelos de negócio, vendo esse mercado surgindo com diferentes players, assim, né? Como a gente comentou, né? Eu sou sócio de uma venture builder, eu olho bastante as aceleradoras, vejo esse desafio dos venture capitals tentando agregar mais valor para o capital. Então, todo esse processo na minha cabeça, ele também já borbulhava e ficava difícil de equacionar, né? E quando a gente entra nesse processo de imersão no Apoema, e aí vamos, exatamente o que você falou, vamos trazendo os fatos para a mesa, e vai trazendo os fatos, e vamos debatendo e tal, acho que esse foi um processo que acabou sendo bem natural. Eu vejo que ele foi um processo, na verdade, eu só plotei ele ali, mas eu acho que foi um processo co-criativo ali, né? Foi uma co-criação nossa, e com muitos inputs também do Eric, que o Eric ia trazendo também as situações reais. Então, acho que foi esse processo né, de várias mentes pensando, olhando os fatos que estavam de fato acontecendo e esse mercado em ebulição. O que eu vejo que a gente conseguiu colocar ali é algo novo. Eu não, em nenhum momento tinha visto aquele modelo assim de uma forma clara. Acho que ali a gente coloca, dá uma cara para ele, né? Então, acho que foi um Sim. processo natural dos debates ali, né? Sim, e a gente ia percebendo o elemento novidade, né, dessa visão e dessa cocriação, à medida que a gente ia conversando com parceiros, conversando com outros atores do mercado, outras esteiras, né, a gente se inserindo em esteiras, né, a novidade ela foi ficando evidente, mas ao mesmo tempo foi muito bem aceito, né? Hoje eu recebo muitos e-mails por dia, assim, por dia não, perdão, mas eu recebo muitos e-mails, né? É porque eu recebi hoje por coincidência, de casas que descobriram que são também hubs de conexões, né? Então, Uhum. a ideia da conexão, né? Entre projetos nascentes, startups, com recursos de diferentes naturezas, né? E você saber medir quando, como e onde, ela era uma dor, talvez, no mercado, porque foi muito rápido, né, Léo, a aceitação dessa busca do que eu me lembro muito que você chamou na época de um router, né? Porque não é só uma conexão em si, né? Como eventualmente já foi um dia, né? Ela é uma conexão inteligente, né, Léo? Ela acontece dentro de um mapeamento de demanda, de oferta e de como, quando e onde essa demanda e oferta podem se conectar melhor. Então, por demanda, né, a necessidade de um recurso e por oferta, o recurso em si. Eu acho que isso é a maior virtude do Apoema. A gente tem esse DNA de artesão mesmo, né, Léo? Não, essa é a tônica mesmo desse tipo de modelo de negócio, né? Tentar não privilegiar isso, né? Ou não dar essa atenção, você acaba perdendo valor, né? E acaba indo por uma linha muito só de conexão, vamos dizer,
sem adição de valor, né? Aí perde valor no médio e longo prazo. Mas uma coisa que eu queria também ressaltar, assim, acho que dessa experiência, esse tipo de construção de modelo de negócio, né? Eu vejo ele como um tipo de modelo de negócio do futuro, né? Eu acho que eu acho que todo negócio ele no futuro vai virar um hub, né? E aí junto com o conceito de ecossistema, assim, né? Então, eu acho que essa é o caminho do futuro. As organizações vão precisar incorporar para dentro de si esses princípios que a gente tem no Apoema, né? Exatamente. Então, isso para mim foi muito rico nessa experiência com a Apoema, porque eu pude aprender mais sobre isso, ver como funciona, como não funciona. Por exemplo, outra coisa que eu vejo que foi muito desafiador para a gente é esse tipo de modelo de negócio, ele tende à complexidade, ele vira complexo, né? Porque é isso, você está lidando com parceiros distintos, com assimetrias de informação, enfim, é um super Interesses, desafio. interesses às Interesses, vezes distintos, né? E você precisa encontrar o alinhamento dentro de tudo isso, né? isso é um super desafio e isso pode te levar para um cenário muito complexo. Então, acho que essa é a mão e acho que você tem muito essa sensibilidade de achar essa mão de não, agora aqui eu vou simplificar nesse sentido para eu poder ir para um próximo estágio. Não, agora isso aqui é tão fundamental que eu preciso de fato dar atenção e trazer. Quer dizer, essa mão também para a execução de um modelo de negócio desse também eu acho que é algo que a gente aprendeu ali e vejo que Foi. você toca aí que é super desafiador, isso é muito desafiador. Foi. A gente, dentro do modelo do Apoema, né, e a gente preservou muito essa caixinha ali, a caixinha de uma entrega BizDev, né, que é justamente o DNA de entender exatamente aonde você precisa simplificar, aonde você precisa aprofundar, qual é a medida, né, que é única para cada situação, né, e como a gente circula, né, em todas essas variáveis e oportunidades e elementos, né? E essa caixinha do BizDev hoje virou parte do processo. Ele está intrínseco no Apoema. Somos todos BizDev aqui e a gente precisa de fato ter esse cuidado, né, Léo, que você está muito bem colocando, para que a gente não se torne engessado demais ou não se torne complexo demais, a gente precisa saber circular dentre as diferentes dos diferentes interesses. O nosso maior desafio agora para essa próxima etapa, Léo, é ganhar, escalar, né? É ganhar de fato corpo, né? Dentro da visão e do modelo que se criou e escalar. E para escalar, a gente cria uma esteira agora, né, do Apoema, uma esteira que dá um norte aqui para o time, né? Então a gente tem alguns filtros já, por exemplo, de seleção, a gente já encontra algumas teses próprias do Apoema. A gente, por exemplo, né, na conexão do capital intelectual, a gente não quer conectar qualquer conhecimento, a gente quer trazer aquele conhecimento, aquele capital intelectual que de fato tenha o potencial de maturação. Então, não é qualquer apoio, né, que a gente pretende dar. A gente quer, de fato, acelerar o projeto, né? Isso é muito importante dentro das métricas de um venture capital. Não deixa de ser o venture capital o que a gente está aportando. Então, dentro dessas escolhas, né, eu vejo muito das nossas discussões, né, daquele momento, não, para que lado a gente vai, como a gente vai fazer isso, né? Então, acho que, poxa, não, como eu disse, eu não poderia comemorar esse ano de Apoema sem você aqui com a gente participando, Léo. Ah, legal. E uma coisa que fica assim que eu acho legal, eu sempre busco assim nas experiências que eu tenho, assim, profissionais e tal, tá em projetos ou iniciativas que a gente aprende, né? Que a gente fica com aquela sensação que, putz, é aprendizado e tal. E é incrível como o Apoema ele é um negócio que ele proporciona isso, né? Eu tenho certeza que todos os envolvidos no Apoema
cara, tem essa sensação do tipo, cara, aqui eu estou aprendendo, aqui eu aprendi algo novo, aqui me colocou numa situação, né, de fato de aprendizado, né? E eu tenho isso, assim, com a Poema é nítido como esse processo foi rico para mim, assim, de aprendizado. A gente passou aqui por projetos de blockchain, tokenização, fintechs, a gente passou por estruturações de novas unidades de negócio em grupos já bem estruturados, robustos. A gente passou aqui por edtechs, a gente teve cosmético até, e a gente tratou todos os projetos como um novo centro de conhecimento, né? Ao mesmo tempo que a gente teve parceiros de diferentes disciplinas, cada qual com a sua envergadura, executivos também, como a gente lidaria com os executivos, como a gente lidaria com empresas, contadores, desenvolvedores de tecnologia. Eu acho que, né, para além de modelos de negócio, a gente também está aprendendo muito, né, Léo, a lidar com pessoas, né? Acho que tem um viés importantíssimo disso tudo, né? E nesse ponto, uma coisa que me chamou muito a atenção, eu acho que isso, todo mundo que se conecta no Apoema, independente de qual trilha esteja conectado, o nível do network envolvido no Apoema, né? Isso é um negócio de fato incrível, assim, né? Você tem uma rede, né, estabelecida de parceiros assim que é incrível, né? Muito alto nível, com executivos, né, com longas trajetórias, enfim, o network de fato é um network muito diferenciado do Apoema, né? Sim, e a gente tem a grata satisfação de ter aqui na nossa sociedade 4 sócios que são referência, né, no mercado. A gente tem o Eric Oioli, que já era uma referência em mercado de capitais, ele é uma referência hoje em blockchain, né? Então, acho que isso, poxa, é sensacional poder acelerar projetos de tecnologia, já falando a tecnologia que era do futuro um ano atrás e já é presente, né? Quando a gente fala em blockchain, tokenização. A gente tem aí o Renato Buranello, né? Que eu acho que também outra autoridade no agronegócio, que é um carro-chefe aqui também para a Poema. Paulo Vaz, o próprio Mário Shingaki, que são 2 feras em planejamento tributário, em tributação, e eu acho que isso é essencial num país como o nosso, principalmente, né, Léo, que às vezes você está aí competindo num mercado com um serviço, um produto, e você saber planejar e estruturar bem o seu negócio é importantíssimo. E eles trazem consigo um networking também de autoridade, né? Então, essa rede, ela veio, foi um presente mesmo, a gente encontrou elementos que nos apoiaram e nos ajudaram a aprender muito rapidamente, né? Todo esse potencial. Então, também, como você, eu fico muito grata dessa oportunidade de aprendizado e de poder desenvolver um negócio diferente, né? Ô, Léo, eu queria te agradecer. Legal, Tati. Legal, legal. Acho que é isso mesmo. Acho que esses são os pontos aí, de fato, que chamam muita atenção do Apoema, né? Ô, Léo, eu queria te agradecer mais uma vez. Acho que você é um dos pais também aqui do Apoema e por toda a sua força. Tinha dias que o Léo também era psicólogo, viu, gente? A gente conversava de manhã, ele brincava, falava, Tati, tô te vendo aqui, como é que era aquele coiote do Papaléguas, né? Que tô te vendo aqui no... Você usava essa expressão. A expressão lá aquela imagem do desenho do Papaléguas, Do né? Papaléguas, né? Quando tinha aquela nuvenzinha, né? E Tati, pera, deixa eu te ajudar. Vamos respirar. Adorei. Nossa, meu suporte, meu apoio, meu braço direito. Obrigada mesmo, viu, Léo? E a gente Sabe continua que essa você sempre pode história, né? contar, né? Sabe que você Sempre, pode contar comigo, né? Estou sempre sempre. aqui. Sempre. E essa história nossa continua. O Léo falou da Venture Building dele, a NPK. A NPK, a gente já mandou projetos para a NPK. A NPK faz todo um desenvolvimento de modelo de negócio, e vai para além também, faz conexões e desenvolve projetos, né? Léo, conta um pouquinho da NPK para a gente antes da gente encerrar aqui.
A NPK é uma venture builder, né, focada bem no estágio nascente de negócio, né? A gente gosta de pegar os negócios, né, vamos falar aqui bem no PPT, né, bem no estágio bem inicial, e a gente dá suporte para esse estágio de concepção e dos primeiros passos, né? É onde a gente consegue agregar valor e a gente usa a nossa expertise aqui em tecnologia, principalmente, para ajudar a evoluir esses negócios, né? Dado que os negócios hoje, todos eles têm a tecnologia ali como uma infraestrutura importante, né? E aí nós somos parceiros da Poema, né? Como a Tati falou, né? Estamos sempre junto aí tentando ajudar, né? A NPK tem uma metodologia super legal que chama Strategy Wall. Eu sou testemunha, participei já do desenvolvimento de um projeto com essa metodologia. E sim, a NPK é nosso parceiro e a gente ainda tem uma longa estrada aí, né, Léo, pela frente. Com certeza. Obrigada, Léo. Beijo enorme para você. Tati, falamos, viu? Beijo e parabéns. Parabéns para o Poema. Obrigada. Olá, sou Fábio Ota, fundador e CEO da Sgame. A Sgame desenvolveu o programa Cérebro Ativo para a prevenção do Alzheimer através dos videogames. Quero agradecer a Tatiana e toda a equipe da Poema que tem nos ajudado a melhorar a nossa governança, estruturação financeira e, principalmente, o apoio para recebermos mais investimentos e crescermos para todo o Brasil. Obrigado, um abraço.